Olá, eu sou o Júlio, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Hoje estamos no improviso aqui, estamos sem as nossas câmeras e equipamentos de filmagem, então estou usando aqui o meu tablet para poder conversar com vocês e peço desculpas pela qualidade inferior. No entanto, eu imagino que o que interessa neste canal são as nossas reflexões e não necessariamente a qualidade do vídeo. Hoje nós vamos conversar sobre a sensação que nós temos que criar, ou seja, o termômetro que nós temos que criar na nossa personalidade para saber quando a gente deve entrar em um conflito e quando a gente deve se esquivar deste conflito. Esta é uma habilidade extremamente importante. Eu vejo que na sociedade hoje existe uma super simplificação disso, né? Algumas pessoas defendem que não vamos falar de conflito, vamos aceitar as pessoas, vamos se esquivar dos problemas e seguir a vida em paz. Enquanto outras deixam claro, não, eu vou falar o que tem que ser falado, eu sou sincero e que o mundo se ferre, porque eu vou falar exatamente o que eu penso. Essas duas linhas, elas são naturalmente antagonistas, né? Uma não bate com a outra. E naturalmente, elas não funcionam na prática. Cada uma delas vai apresentar problemas. Se você é 8 ou 80, você vai pagar o preço por isso. E eu tô aqui hoje para a gente pensar sobre esse assunto de uma maneira mais comedida, mais equilibrada. Antes de começarmos, eu devo agradecer a Morgantes, uma joalheria em estilo clássico que apoia este canal. Se você está buscando por joias para você e para alguém que você ama, fica à vontade para conhecer a Morgantes, o link vai estar na descrição com cupom de desconto. Além disso, também temos aí a marca Wolf Attack Gear, uma empresa fantástica que já trabalhou muito tempo com a gente lá no Sobrevivencialismo. Se você quiser conhecer, os caras fazem equipamentos fantásticos, de altíssima qualidade. Inclusive, eu estou com a camiseta deles aqui hoje. Fique à vontade para conhecer o trabalho deles, link na descrição, com cupom de desconto também, certo? Dito isso, vamos começar então. Por que esses dois lados da moeda não funcionam? Eu vou te contar um pouco de cada um dos dois lados, e aí juntos nós vamos pensando sobre esse assunto, tá? De um lado, a evitação de conflito, ela não é das melhores alternativas. Eu vou te contar parte da minha história nesse processo. Veja, eu venho de uma família onde eu fui educado a tentar ser o cara mais tranquilo possível. Ou seja, Júlio, não precisa ser grosso, fica tranquilão, você consegue negociar, você consegue sair de situações desconfortáveis sem precisar ficar brigando com as pessoas. E isso foi meio que introjetado em mim, eu não estou dizendo que meus pais me ensinaram isso, simplesmente foi como eu fui sendo criado no mundo. E eu comecei a ser criado com uma perspectiva de que não era bom dizer coisas desconfortáveis para outras pessoas, certo? Então, ao longo de boa parte da minha vida, eu fugia de conflitos. Quando alguém dizia para mim ou quando alguém fazia algo ruim, ou quando alguém não batia as minhas expectativas, eu não chegava para a pessoa e dizia assim, ó, isso aí não tá legal não. Não, o que eu fazia? Eu me esquivava, eu saía pela tangente, certo? E o que eu aprendi, conforme eu fui evitando conflitos na minha vida, é que isso é uma estratégia muito falha. Porque o problema tá aqui, certo? Você chega no problema e você se esquiva dele. O que vai acontecer? O problema continua existindo. Ele ainda está ali. Só que o problema é que como você negligenciou ele, ele vai crescer de tamanho. E ele vai virar um titã. E aí ele vai te encontrar no futuro. Sim. Então, por exemplo, eu vou aplicar uma exemplificação boba aqui, tá? Imaginemos que você tá namorando, certo? E a sua namorada, ou seu namorado aí, tem uma característica que você se incomoda, tá? Não sei o que, mas imagine que, sei lá, a sua namorada ou seu namorado faz algo que, poxa, você não gosta e você acha que é desrespeitoso ou te faz mal, ou seja lá o que for. Só que você pensa, pô, eu não vou falar isso pra pessoa porque pode gerar conflito e a gente tá tão bem hoje, né? Então, pra que eu vou falar sobre essas coisas e acabar gerando um mal-estar, né? Então, eu vou deixar quieto, vou ver se passa sozinho. O que vai acontecer na prática? Essa pessoa vai continuar fazendo aquilo que te desagrada e a tendência é que ela vai fazer isso cada vez mais vezes, porque ela não sabe que você não gosta daquilo. E aí aquilo vai se tornando um monstro dentro do seu relacionamento, se torna um fantasma em volta de vocês. Você mesmo evitando o conflito, fica ressentido, fica estressado, fica preocupado. E aí lá na frente, esse monstro vai chegar e vai implodir o relacionamento de vocês, tá? Existem inúmeros relacionamentos que possuem segredos de evitação de conflito. Ou seja, um marido que não fala para a esposa as coisas que ele não gosta, porque ele tem medo de perder aquela esposa ou de irritá-la e criar um mal-estar. E esposas que não falam que não gostam de seus maridos, porque eles não conseguem encaixar o assunto. Só que aí vira um relacionamento com ogivas nucleares de cada lado, onde ninguém fala o que deve ser dito, simplesmente porque todo mundo está com medo. E aí vira um relacionamento artificial. Porque
Quando você evita conflitos, você cria um fantasminha no armário, um bicho-papão no armário. E ele vai sair em algum momento. Entenda que, como eu disse, evitar um problema não soluciona um problema, certo? Quando você não fala aquilo que deveria ser dito para solucionar alguma situação, aquela situação continua existindo e ela só vai piorar. Eu já disse para você que a tendência é, quando algo está ruim, esta coisa só vai piorar se não for consertada, certo? Então, se o seu carro está fazendo um barulho estranho e você ignora o barulho estranho, o que vai acontecer? Ele vai quebrar em algum momento, ele não vai se consertar sozinho. É a mesma coisa com o relacionamento humano, certo? Então, se existem coisas que você precisa resolver, fugir delas não vai ajudar. No entanto, agora vamos pular para o outro lado da moeda. Ou seja, agora você vai ser o cara sincerão, o cara que fala o que tem que ser falado, que precisa expor as suas opiniões, e aí entra uma outra confusão. Enquanto aquele que evita conflitos fica achando que os problemas vão se resolver de forma mágica, aquele que fala tudo o que pensa, ele falha muitas vezes na forma de falar as suas situações e sente que as pessoas devem se adaptar às suas próprias verdades. Eu nunca gostei da ideia daquele discurso de que eu sou sincero e o mundo que entenda. Porque não é bem assim que a banda toca. Veja, muitas vezes a gente precisa falar o que a gente pensa. Nós temos que trazer honestidade no nosso discurso e falar realmente o que a gente está sentindo. Mas existem inúmeras formas de ser sincero. Existem várias maneiras diferentes de você conversar sobre as coisas que você sente. E eu percebo que existe uma espécie de tentativa de trazer essa visão de que não, eu vou falar porque eu tenho que falar e acabou. E é assim que vai ser. Mas aí, meu amigo, infelizmente, em vez de você solucionar um problema, você pode piorá-lo, certo? Então imaginemos, vamos retornar lá no nosso exemplo, né? Pô, você tem uma namorada, uma esposa que faz coisas que você não gosta, algum comportamento específico. Existem inúmeras formas de você abordar este conflito, certo? Existem formas de você chegar para a pessoa e ir na base do tato e tentando explicar para ela de formas diferentes, ou chegar e plá, jogar uma pedrada na pessoa, né? Essas pedradas dificilmente vão funcionar. Então, o mal do sincerão é ele julgar que o mundo tem que se adaptar e se conformar com a rispidez dos seus comportamentos. E eu acho que esse é um caminho também que vai intensificar os conflitos. Então, enquanto um lado não soluciona os conflitos e eles crescem, o sincerão ele vai destruir a situação e implodir um conflito e torná-lo ainda maior. Então, qual é o melhor caminho? Qual é o melhor caminho para isso, né? Afinal, grande parte da nossa vida se trata de quais são as brigas que nós vamos comprar. Olha que interessante isso. Então, no meio dessa reflexão, conforme a gente está conversando aqui, a gente vai pensando em alguns aspectos interessantes. Pô, Júlio, mas se eu não posso fugir de um conflito e se eu não posso ser aberto em relação a um conflito, como é que eu vou lidar com as coisas? Bom, como eu disse, a primeira coisa que nós temos que pensar é, vale a pena comprar essa briga? Essa é a primeira coisa, certo? Então a gente vai navegar entre os dois lados aqui. Existem conflitos que eles não precisam ser comprados. Por exemplo, imaginemos que você tem uma situação no seu trabalho que, sei lá, eu vou inventar uma situação aqui, tá? Você viu um amigo seu, um colega de trabalho seu destratando outra pessoa, por exemplo. Será que vale a pena você chegar até esse amigo e confrontá-lo sobre a situação e criar uma situação de conflito entre vocês por conta de um problema que não pertence à sua realidade? Talvez sim, talvez não. Mas a pergunta deve ser feita. Sempre que você vai confrontar alguém, sempre que você vai trazer questões que são desconfortáveis para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, a principal pergunta que você tem que fazer é: vale a pena se engajar nessa guerra? Porque algumas vezes a resposta é não. Algumas vezes a guerra está tão destruída, está tão perdida, que é melhor ir embora. Então, imaginemos que você está num relacionamento destruidaço, vocês estão num relacionamento tóxico, passando mal um com o outro, nenhum dos dois mais se respeita, vocês já ficaram entre tapas e beijos durante muito tempo, e basicamente a situação não mudou, vocês tentaram conversar milhares de vezes e não mudou. O que você pode fazer nesse caso? Será que vale a pena você sentar e realmente jogar o sincerão ali, falar tudo o que está acontecendo e tudo mais? Talvez não. Talvez seja o momento de você pensar que é melhor cada um seguir o seu caminho.
se vocês já tentaram antes, se vocês estão no ponto onde o respeito foi perdido, talvez seja melhor evitar de uma vez esse conflito inteiro e seguir a sua vida para outro lado. No entanto, algumas vezes você também vai ter que se fazer essa pergunta e vai ter que comprar essa briga. Porque, como eu disse, eu estou usando a questão de relacionamento aqui que é mais fácil de exemplificar, mas isso se aplica a qualquer coisa da sua vida, tá? Se você sente que o seu relacionamento hoje tem alguns probleminhas e que você precisa trabalhá-los, você vai ter que sentar e conversar, cara. Não tem jeito. Porque se você deixar eles ali, eles vão aumentar, eles vão se tornar um câncer em metástase. E aí a situação desanda, certo? Então, grande parte da nossa capacidade de enfrentar os problemas da nossa vida, principalmente os problemas de caráter social, eles estão diretamente ligados à nossa inteligência emocional. E uma vez que você definiu se você quer ou não comprar essa briga, lembre-se que eu estou entrando aqui, né? Eu estou tentando criar uma linha didática, mas é difícil, né? Falamos sobre os problemas de evitar conflitos, falamos sobre os problemas de comprar todos os conflitos e comentamos que você tem que ter um equilíbrio entre as brigas que você compra e as brigas que não valem a pena, certo? A próxima etapa agora é você desenvolver habilidades de confrontação que sejam eficientes. Como eu disse, existem várias formas de você conversar com pessoas. Existem maneiras rudes, né? Maneiras onde você é grosso. Existem maneiras onde você é educado demais e não passa a mensagem corretamente. Onde é que está o meio termo disso, né? Como é que você consegue chegar no meio termo disso? Aí entra, como eu disse, essa capacidade de conversar sobre os conflitos. Para você falar sobre coisas que te desagradam para alguém, você precisa tomar muito cuidado com seus próprios fantasmas. Algumas vezes, quando nós não estamos gostando de uma situação, a pior parte de nós aparece nessa história. Por exemplo, você está super desconfortável com uma situação e aí você quer conversar com a pessoa, só que você não quer assumir parte da sua culpa naquela situação. E aí você joga a culpa toda em cima daquela pessoa. O que vai acontecer? Vai dar errado. Então, para você solucionar conflitos, você tem que ter uma visão muito clara de quem você é e o que você tem em relação àquele confronto. Algumas vezes, na verdade, eu diria que grande parte das situações, quando se trata de relacionamentos, não existe somente um culpado. Geralmente a culpa é dividida de maneira igual entre os dois. E se você chega para conversar sobre algo que você não gosta, numa posição de pedestal e apontando os dedos para o que tem que ser mudado, provavelmente você não vai obter sucesso. Afinal, as pessoas também têm o lado delas, né? Ou seja, cada um tem a sua percepção, a sua ótica sobre os diferentes problemas, certo? Então, entendendo isso, nós temos que lentamente nos tornarmos negociadores. Olha que interessante. Quando você vê, por exemplo, uma situação de reféns, né? Tá lá o sequestrador com o refém, vem o negociador, né? O negociador é quem? É o cara que consegue fazer aquele malabarismo com as palavras, com as situações, para tentar chegar em um meio termo que seja proveitoso e que salve a vida de alguém. Nós temos que nos olhar mais ou menos dessa mesma forma. Sempre que você se engaja em um confronto, você está, entre aspas, tentando salvar a vida de alguém. Por exemplo, quando você senta para conversar com a sua esposa ou com a sua namorada sobre algo que tem te incomodado profundamente, o que você está fazendo? Você está só falando o que você quer? Não. Você está tentando salvar o relacionamento. Porque se você precisa conversar sobre esse assunto, é porque ele é muito importante na dinâmica dos dois, certo? Assim como se você quer falar com seu amigo, se você quer sentar com o seu chefe no trabalho e falar o que você tem sentido em relação a tudo que está rolando, você também está tentando salvar o seu emprego, salvar uma amizade ou salvar uma empresa. Então, de certa forma, você também está agindo como negociador na situação de sequestro. Entendeu? Você também está tentando salvar uma vida, entre aspas, nessa situação. Então, entendendo isso, é extremamente importante criar uma caixa de ferramentas válida o suficiente para lidar com situações de confronto sem você perder as estribeiras. O que eu sinto é que tem muita gente que começa a conversar sobre coisas desagradáveis e aí a outra pessoa dá uma réplica um pouco mais abrupta e o cara na hora se desbalanceia e aí vira uma discussão. Entenda o seguinte, nunca na história da humanidade as pessoas chegaram em um consenso gritando. Nunca, tá? Então, no momento que as emoções tomam conta da solução de conflitos, infelizmente, o tempo de solucioná-lo já passou. Então, se você precisa levantar a voz, se você precisa ofender,
se você precisa apontar dedos e ficar constantemente rebatendo, quase que em uma situação de uma panela de pressão, essa conversa não vai para lugar nenhum, tá? Eu costumo dizer que quando uma pessoa começa a falar grosso, ou quando uma pessoa começa a gritar, imediatamente a melhor escolha é falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa, depois a gente volta a conversar. Você tá estressado, eu também, não vai sair nada de bom daqui. E aí a gente dá uma pausa e volta depois, entendeu? Por quê? Porque esse momento, ele é extremamente delicado. E se você é tomado pelas emoções, se na hora de falar algo que te incomoda, você começa a ficar com raiva e começa a falar grosso ou começa a gritar, muito provavelmente vai dar errado. Ou você vai falar coisas que não deveriam ser ditas, ou você vai ser grosso demais com a pessoa e errar aí nesse equilíbrio, ou essa pessoa vai falar coisas que não deveriam ser ditas para você, enfim. Seres humanos são seres emocionais, mas para resolver problemas, nós precisamos resolver esses problemas de forma lógica. Então, deixa eu tomar um gole de café. Então, em resumo da história, mais uma vez eu finalizo com a mesma visão. Olha só que interessante. Para a gente ter uma vida mais funcional, nós precisamos criar duas características importantes na nossa forma de pensar. Um é um olhar estratégico sobre as relações que nos cercam. Ou seja, como eu disse lá no começo, saber se você vai comprar essa briga ou não, se vale a pena evitá-la ou se vale a pena confrontar. Ou seja, a capacidade de você analisar se vale a pena entrar em um confronto social ou não está diretamente conectada à sua habilidade estratégica de entender como isso vai se ramificar no futuro, certo? Segundo, você precisa ter uma visão pragmática sobre as coisas. O que é isso? Uma visão funcional. Se você tem um problema e precisa resolvê-lo, você pensa nas potenciais soluções e se apega a elas. Geralmente, o que mais desanda em uma situação de confronto é quando as emoções tomam conta e um quer simplesmente apontar os problemas para o outro. E você então começa a girar em torno do problema e não da solução. Eu vejo muitas pessoas que se prendem pensando só no problema. E quando você obtém uma visão mais pragmática, mais funcional sobre as coisas, o que acontece? Pô, você está desagradado, eu também estou desagradado, mas qual é a solução? Ah, mas isso, ah, mas aquilo, ah, mas eu quero assim, ah, mas eu quero assado. Tá, mas qual é a solução? Ah, mas qual é a solução? Vamos pensar juntos em um meio de campo onde ambos podemos negociar em igualdade. Entender essa capacidade de estratégia e, ao mesmo tempo, de pragmatismo, de funcionalidade, de lógica aplicada na solução dos problemas sociais, vai te trazer uma vida muito mais tranquila. Porque aí você vai entender quando você compra a briga, quando você foge dela, e você vai entender também qual é a melhor maneira de solucionar aquilo que está incomodando as pessoas à sua volta ou incomodando a você. Então, não é fácil ser assim, né? Naturalmente que a gente muitas vezes se prende naquele mar de emoções e vira uma bola de neve e você vai sendo consumido por aquele estresse, aquela raiva, aquela angústia, mas é de necessidade humana que você simplesmente consiga colocar tudo isso numa caixinha. Ou seja, coloca aquilo ali num cantinho, né? Fala assim, tudo bem, eu estou magoado, eu estou ressentido, eu gostaria de me vingar. No entanto, qual é o melhor resultado possível para o problema que eu tenho neste momento? O que eu preciso fazer neste momento para solucionar esta questão independente do que eu sinta? Essa sensação de que você precisa retribuição, que você precisa ser vingado ou precisa ser reparado, é uma das sensações mais perigosas que você pode ter ao solucionar um confronto. Porque entenda que, assim como você sente que foi prejudicado, a outra pessoa também provavelmente deve sentir a mesma coisa. E a retribuição, ela é impossível, porque ambos estão esperando algo que nenhum dos dois vai ter para entregar. Então, grande parte dos confrontos, eles precisam ser retirados do aspecto emocional e olhados do ponto de vista prático, tá? Então, sei lá, por exemplo, imaginemos que você está chateado, vou criar exemplos aqui, eu sei que o vídeo já está longo, mas vamos lá. Você quer, sei lá, você está chateado com a tua esposa que passa o dia inteiro no celular e não conversa com você, certo? Você vai conversar com ela e cuidado, porque como eu disse, você vai querer que ela peça desculpas, né? No fundo, você fala assim, eu gostaria que ela olhasse para mim e falasse, nossa, você está certo, vou te pedir desculpas, cara, nossa, me dá um abraço, né? Ou seja, você gostaria que a pessoa reconhecesse o seu erro
e parasse de fazer aquilo e te agradecesse ainda por você ter trazido essa situação. Só que na prática isso não vai acontecer. Dificilmente a sua esposa vai olhar, é verdade, você está certo, eu vou parar de usar o meu celular. Nossa, você é meu salvador mesmo. Ela não vai fazer isso. Então, quando você olha para a situação, o que você pode fazer? Você vai chegar para sua esposa e falar assim, olha, eu tenho visto que você tem ficado bastante tempo no celular e eu gostaria de conversar mais com você. Vamos separar um horário pra gente ficar juntos sem o celular na mesa? Sem a gente ficar com o celular? Vamos colocar uma regrinha entre eu e você pra gente ter um horário onde a gente não usa o celular pra ficar juntos e conversar entre nós dois apenas? Ou seja, você vê que você nem acusa a pessoa de estar muito tempo no celular. O que você vai fazer é já chegar com uma solução. Eu percebo que a melhor forma da gente guiar a nossa vida é focar na solução e não no problema. Sempre. Então, quando você tem um confronto, você vai chegar para essa pessoa, usando esse exemplo que eu usei aqui, do celular, que é bobo, mas você vê que você não vai chegar para a esposa e falar assim, ah, poxa vida, só fica nesse celular, né? Não, pô. Você vai chegar e falar assim, olha, ô amor, pô, tava pensando, o que você acha da gente separar um tempinho pra gente, assim, pra gente sentar e deixar o celular de canto e vamos trocar uma ideia? Você não vai nem apontar o problema direito, você já vai chegar com a solução. Essa é a melhor forma possível. A pior coisa que você pode fazer em um confronto é chegar apontando o dedo, apontando para o problema e não trazer junto consigo uma solução. Então lembre-se, importantíssimo, tá? Sempre que você for conversar com alguém, já chegue para conversar com uma potencial solução na cabeça ou com várias potenciais soluções na cabeça. Porque aí você não fixa no problema, você pode fixar na solução desse problema. Lembre-se, a solução é o que importa e não o problema, certo? Então, eu sei que eu fiz uma chuva de potenciais conceitos diferentes aqui. Eu trouxe uma bagunça de coisas aqui pra gente pensar juntos, né? Mas enfim, hoje eu estou assim. Eu espero que esse vídeo traga algumas concepções pra você. Mas no final, meu amigo, escolha as brigas que você entra, tá? Com eficiência. Seja honesto durante essas brigas com você e com a pessoa, mas ao mesmo tempo seja estratégico para entender qual é a melhor solução para os dois. Se você tentar ganhar todas as brigas sem ceder alguma coisa no processo, você ficará sozinho e ficará amargurado. A vida é um constante sacrifício das nossas expectativas e uma constante tentativa de negociação com as expectativas alheias. Então, se você conseguir conversar de uma maneira civilizada, aprender a negociar com as pessoas, evitar as brigas que você não quer e confrontar as que você precisa confrontar, tenha certeza absoluta de que você vai ter uma passagem por aqui muito mais tranquila. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse assunto. Como eu disse, eu sei que eu condensei muita coisa em um vídeo só. Eu poderia ter trazido nesse vídeo eu poderia ter feito 5 vídeos sobre tudo que nós conversamos aqui. Se você quer que nós nos aprofundemos na área de confrontação ou de solução de problemas sociais, me fale nos comentários pra gente tentar, eu tento organizar isso de uma maneira um pouco melhor aqui pra vocês também, tá bom? E se você tem algum relato legal pra deixar, coloca nos comentários. Eu tenho adorado ler as suas histórias que vocês têm deixado nos comentários também. Me ajuda muito a pensar sobre as minhas posições e as minhas visões, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, até a próxima.